Olá, sexto ano. Estamos aqui hoje para dar prosseguimento ao nosso material, né? Hoje é um material relativo às semanas de 23 de agosto até o dia 3 de setembro. Tá? E nós vamos falar um pouco mais sobre a célula. Nós vamos ver a estrutura de uma célula, continuando um pouquinho do que a gente falou na aula anterior. Tá? Lembrando que no final aqui desse material novo, vocês vão ter as atividades que vocês vão fazer essa atividade baseada na leitura do texto, no entendimento do texto, para refletir sobre o que você leu e aí finalmente você poder responder porque você entendeu o que você leu, certo? Então vamos começar aqui, vamos fazer essa leitura juntos, tá? Vamos começar a estrutura da célula. E antes que eu me esqueça, fez atividade no caderno, tira foto, coloca lá no GSA no seu nome, no Google Sala de Aula, ou envia para mim aqui por esse e-mail se você não consegue pelo GSA. O GSA é melhor porque você tem acesso a todas as atividades que você entregou, fica registrado lá. Tá? Mas se você não consegue, e aí, em último caso, você manda pelo e-mail institucional do professor, no caso meu, que está aqui do lado. Tá? Então vamos lá. A estrutura da célula. Como vimos no capítulo anterior, o aperfeiçoamento dos microscópios e das técnicas de observação possibilitou analisar um grande número de organismos e propor a teoria de que todos os seres vivos são formados por células. Existem organismos formados por apenas uma célula, os unicelulares. Uni significa único, celular, célula. Então, unicelular é aqueles formados por somente uma célula, como no caso as amebas. Nós temos do lado aí uma imagem de um ser unicelular, que é uma ameba, que o nome científico dela é Amoeba proteus, tá? É um protozoário unicelular. Mas existem também, continuando a leitura, organismos formados por muitas células, ou seja, mais de uma célula são chamados pluricelulares. Pluri, vários, plural, né? Celular, célula. Então, pluricelulares são aqueles que têm várias células. Mais de uma já é pluricelular. E nós temos aqui um cavalo, que é o Equus cabalus, né? Que tem aproximadamente 1,5 metro de comprimento, e é um mamífero. E todos os mamíferos são pluricelulares. Mamífero é aquele que amamenta, é aquele que alimenta o seu filhote com leite, né? E temos do lado uma árvore, uma araucária, cientificamente conhecida como Araucária angustifolia. Ela pode chegar até 50 metros de altura. E também é um organismo pluricelular, ou seja, a ameba, uma célula só, o cavalo e a araucária, mais de uma célula, milhões, bilhões de células, para falar a verdade. Tá? Continuando. Com base na observação de diversas células, sejam elas animais e vegetais, porque elas têm algumas diferenças, foi possível reconhecer uma estrutura básica, que é comum a todas elas, ou seja, que todas elas possuem. Apesar de apresentarem forma e tamanho variados, todas as células elas eram constituídas de membrana plasmática. Pensa num ovo cru. Tá? Pensa num ovo cru para você entender o que é uma célula visualmente. Então, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, nós temos aqui uma representação esquemática simplificada de uma célula animal, na qual é possível observar a membrana plasmática. No caso do ovo, como exemplo, o ovo não é uma célula, tá? Ele tem o formato de uma célula. Então, você olha lá, o ovo, ele tem uma membrana, ele tem a parte amarela, mais clarinha, né? Transparente, vamos dizer assim. Amarelo fica o núcleo, ou laranja, né? Depende o ovo que você pega. Então, aquela parte transparente, que parece uma gelatina transparente, ela é a gema, né? Desculpa, é a clara. E essa clara, ela é protegida por uma membrana. No caso da célula, essa é a membrana plasmática.
O citoplasma no ovo seria essa gelatina em volta. E lá, que é a clara, né? E no caso da gema, que é a parte amarela ou laranja, seria o núcleo, tá? Só para você entender a célula. Só que a célula ela é microscópica, a gente só consegue ver com microscópio. Então vamos entender cada uma dessas partes. A membrana plasmática, conforme a gente pode ver aqui na imagem, né, indicando aqui, ela envolve toda a célula. O bom do exemplo do ovo é que você vê que tem 3 dimensões, porque olhando a célula de um livro, né, de uma imagem como essa que vocês estão vendo, ela parece que ela é achatada, mas ela não é. Né? Assim como o ovo não é achatado, ele tem o que a gente diz de volume. Ele tem 3 dimensões. Ele tem altura, largura e comprimento. Tá? Então, começando pela membrana plasmática, que também é chamada de membrana nuclear, membrana celular, ela é uma fina película que envolve a célula, delimitando, quer dizer, determinar os limites da célula. Delimitar é isso. Então, essa estrutura ela tem diversas funções. Entre elas, proteger a célula e regular a entrada e a saída de substâncias, ou seja, essa membrana ela regula o que entra e o que sai, né, de substâncias para essa célula, mantendo o meio interno adequado ao bom funcionamento celular. O citoplasma, que, como eu disse no caso do ovo, você imagina que é a clara, ele é formado por diversas substâncias, como água, proteínas, lipídios e açúcares. E nele estão presentes algumas estruturas com funções bem específicas, denominadas organelas ou organoides. Então, no citoplasma, ocorrem muitas transformações químicas importantes para o funcionamento das células. Essas organelas, como se elas fossem os órgãos, né, o coração, o pulmão, o estômago da célula. Só que não são órgãos, porque os órgãos são formados por células. Por isso que a gente chama de organelas, tá? Ou organoides. E por último, no caso do ovo, né, que é o núcleo, que é a gema, que é amarelo ou laranja, no caso aqui da célula, é o núcleo. E ali no núcleo que apresenta o material genético, que é o que contém as informações para a manifestação das características hereditárias de um ser vivo. Então, quando diz que você tem os olhos do seu pai, o sorriso da sua mãe, alguma coisa assim, que você se parece com algum parente seu, é em função desse material genético que está dentro do núcleo, porque as pessoas da mesma família, elas passam, né, no caso de pai para filho, de pais, né, o pai e a mãe para os filhos, né, e esses filhos, quando se casam, passam para os seus filhos. Então, é dentro do núcleo que estão essas informações, que é o que diz como a pessoa vai ser, onde ficam os braços, as pernas, a cabeça, a cor do cabelo, a cor do olho, a cor da pele, né? Então, isso é uma informação, é o hereditário que ele fala aqui, né? Que pode ser transmitido aos descendentes. Então, nos seres vivos, o material genético ele é formado por filamentos de ácido nucleico, que é uma substância que forma, né, o material genético. E o núcleo é fundamental para alguns processos vitais da célula, como a divisão celular. Então, a célula se divide, uma célula dá origem a duas, essas duas vão dar origem a mais duas, então são 4, aí 8, 16, 32 e aí vai. Então, esse processo pelo qual uma célula se divide e origina outras duas ou fabrica células sexuais, que é um processo que também pode acontecer. E quais são os tipos de células que nós temos? Nós temos as procarióticas e as eucarióticas, 2 tipos principais de célula. Embora todas as células apresentem essa composição química semelhante, uma estrutura básica comum, elas podem ser diferentes, tá? Quanto à presença ou ausência de algumas estruturas, de determinadas estruturas. De acordo com a presença ou não, por exemplo, de núcleo, as células podem ser classificadas por procarióticas ou eucarióticas. Como assim? Não tem núcleo? Vamos dizer assim. O material genético não vai ter proteção, que é o caso das células procarióticas.
As células procarióticas, do grego vem núcleo primitivo, elas apresentam tamanho geralmente reduzido, né? É menor, e são pouco compartimentalizadas, né? Compartimentalizada é como se juntasse, por isso que não tem não tem um núcleo, né? E o material genético, né, ele fica disperso no citoplasma, como a bactéria aí embaixo que você está vendo, né? Uma organização de uma célula procariótica. Então, as bactérias, elas são seres procariontes, que são aqueles que não apresentam, aqueles que apresentam células procarióticas. Então, nelas, pode-se encontrar um envoltório rígido, que é a parede celular, isso em volta da bactéria, tá? É o que está em amarelo aqui. Aqui ele fez um corte para você poder ver dentro, tá? Na verdade, é tudo amarelo, como você está vendo aqui. É como se eu pegasse, isso aqui são centenas de bactérias, tá? Dezenas de bactérias aqui. Eu pego uma, corto ela e eu vejo isso aqui dentro. Então, a parede celular é essa parte de fora. E algumas delas, aí ela é externa à membrana plasmática, né? Não tem membrana plasmática? Tem, mas a membrana plasmática está abaixo da parede celular, isso no caso aí da bactéria. E algumas bactérias também apresentam flagelos. O que é isso? São prolongamentos da membrana plasmática que, ao se mover, promove então a locomoção da célula. Então, é como se tivesse uma cauda, tá? A bactéria, e aquilo lá fica agitando muito rápido, que faz com que ela se movimente, tá? Então, essas são as características aqui. Então, lembrando aqui, você tem um esquema de uma célula procariótica em corte, mostrando suas principais estruturas. E reparando que aqui, ó, o núcleo, o material genético, ele está disperso. Ele não está como aqui, ó, dentro do núcleo, tá? Também tem o citoplasma e também tem a membrana plasmática e tem o ribossomo. Então nós já vamos ver o que é isso. Então, só para você ver, você está vendo aqui, ó, uma bactéria, é um lactobacilo, que é uma bactéria que tem, por exemplo, no Yakult. Quem toma Yakult toma lactobacilos vivos, são bactérias vivas que ajudam demais o bom funcionamento do corpo humano. E nós temos milhares e milhares de bactérias do intestino, tá, que ajudam demais no bom funcionamento. E, relembrando, são seres unicelulares e procariontes. Essa imagem ela está aumentada 10.200 vezes, para vocês terem uma ideia. É um equipamento, é uma eletromicroscopia dessas bactérias. Então, continuando a leitura, dispersos no citoplasma, então, dessas células, também são encontrados os ribossomos. Lembra que eu falei das organelas lá, que tem as células? Então, elas são responsáveis pela produção de proteína. Então, você tem aí a representação esquemática de 3 ribossomos. E observe, então, que cada ribossomo é formado por 2 partes. Tá? Muito bem. E as células eucarióticas? Se nós vimos que o núcleo, algumas células têm um núcleo organizado e outras não, então a gente já viu que a célula procariótica é aquela que não tem o núcleo organizado. Agora, a célula eucariótica, sim. Então, lendo, vamos para o texto. Nas células eucarióticas, eucariótica no grego significa núcleo verdadeiro, que é aquele que tem uma membrana protegendo o núcleo. Tá? O material genético ele fica localizado no interior da célula, compartimento delimitado pelo envoltório nuclear. Então, nós temos aqui o núcleo, em volta dele, né, nós temos o envoltório nuclear que forma, então, o núcleo. Essas células, elas apresentam diversas organelas, entre elas a mitocôndria, que é a organela responsável pela respiração. Lembra que eu falei? É como se fosse o pulmão. No caso da célula, entre aspas, porque não é o pulmão, é uma organela, não é um órgão. O pulmão é um órgão, a mitocôndria é uma organela, e ela é responsável pela respiração celular. E também no caso dos seres autótrofos. O que são seres autótrofos? São aqueles que produzem o seu próprio alimento, como a planta. Você não vê a planta sair caçando por aí. Então ela produz o próprio alimento dela através de um processo chamado fotossíntese. E só ocorre porque ela tem uma estrutura que é essa aqui, ó, que se chama cloroplasto. É ela que permite a realização da fotossíntese. Então, só que essas organelas, elas não estão presentes nas células procariontes. E eu só vou ter cloroplasto e células
de seres vivos específicos que fazem fotossíntese. Nós, seres humanos, por exemplo, cachorro, gato, galinha, não tem cloroplasto, mas todos nós somos seres que temos células eucarióticas e tem um núcleo, e lá dentro do núcleo material genético. Então, a grande variação entre as células eucarióticas, entretanto, como todas têm as mesmas características básicas, podemos construir um modelo que as represente. As amebas, os animais e as plantas são exemplos de organismos eucariontes. Então, a ameba, aquela que mostrou lá no desenho aqui, a ameba, apesar dela ser formada por uma célula só, ela é eucarionte, porque ela tem núcleo, tá? Ela tem um núcleo delimitado, tá? Diferente da bactéria que não tem. Então, nós temos aqui, ó, o exemplo de uma célula, né? Uma célula eucariótica e uma célula animal. Então, está vendo a membrana. Lembra e repara que ela está cortada. Essa célula foi cortada, né? Foi feito um desenho dela em corte para você entender como é que ela é lá dentro. Então, tem a membrana plasmática, que nós vimos que envolve o ribossomo. Nós já vimos que ele é responsável pela produção de proteína. Quer dizer, ué, mas isso é lá no procariótico. Então, o procariótico tem ribossomo e aqui também tem. A mitocôndria, que é responsável pela respiração celular, que é o processo que consome açúcar e gás oxigênio e vai liberar energia e gás carbônico e água. Tá? O envoltório nuclear, então por isso que aqui é eucariótica, porque tem o núcleo. Tem o lisossomo, que é ele que vai ser o responsável pela digestão intracelular. Ah, professor, intracelular, o que é isso? Intracelular é dentro da célula. Tá? E todas essas organelas ficam mergulhadas, nadando aqui, né, entre aspas, no citoplasma. Outra organela, o centríolo, que ele está relacionado ao processo de divisão celular. Enquanto quando uma célula se divide, ela forma outras duas células. Lembra que eu falei? Uma dá duas, 4, 4, 8, 16, 32, 64, e aí vai. Temos também o complexo de Golgi, que ele é responsável pelo armazenamento de substâncias, além de transportá-las para outras regiões da célula, ou para, então, o meio extracelular. O que é isso? Para fora da célula. O núcleo, como já vimos aí, está em roxo, meio lilás, e uma outra estrutura chamada retículo endoplasmático, que ele vai atuar na produção e no transporte de substâncias como as proteínas. Então, eles estão associados com os ribossomos também. Tá? E há diferenças. Bom, antes, lá, só para ler a legenda aqui, né? Então, esse aqui que nós acabamos de ver, ele é um modelo de uma célula eucariótica animal em corte, mostrando suas principais estruturas. Então, o que nós vimos aqui, né? Note que... o Chewbacca aqui me dando um oi. Então, note que a diversidade de organelas presentes nessa célula em relação ao modelo da célula procariótica. Então, tem muito mais organelas, tá? Então, agora, continuando aqui em cima. Há diferenças entre as células eucarióticas, animais e vegetais. Então, apesar de ser eucariótica, tem diferença entre os animais e os vegetais, que é o caso do cloroplasto, como eu já falei, por exemplo, né? Então, a célula vegetal, ela apresenta uma estrutura rígida, chamada parede celular. Lembra também da bactéria, mas não é, né? Porque a gente vê que a bactéria não tem núcleo e a célula animal vegetal tem. E essa parede celular também é externa à membrana plasmática. E essa estrutura ela confere uma sustentação e resistência à célula. Outra característica que é exclusiva das células vegetais é a presença do cloroplasto. Então, o cloroplasto, eles são típicos de células vegetais, que são ricos em um pigmento verde, que é a clorofila. Então, a clorofila, a planta é verde porque ela tem muita clorofila para fazer a fotossíntese, que é fundamental, como eu disse aí, no processo de fotossíntese. Então, você tem aí a estrutura de um cloroplasto e logo embaixo a organização da célula eucariótica vegetal. Então, você tem também um núcleo, você também tem os ribossomos, né? As funções são as mesmas, tá? O retículo endoplasmático, também tem mitocôndria. Agora, diferente aqui, tem o vacúolo. O que é o vacúolo? Ele tem uma função, né? Ele é responsável por armazenar substâncias como a água.
e é encontrado também em alguns tipos de célula animal. Mas basicamente o vacúolo é de célula vegetal. A parede celular, que nós já vimos, ela vai conferir uma rigidez e sustentação às células vegetais e não é encontrada nas células eucarióticas animais. A membrana plasmática, que está abaixo da parede celular, o citoplasma e as organelas estão distribuídas e o complexo de Golgi, que também tem na célula animal, que nós já vimos qual é a função. E finalizando aqui, isso tudo faz com que a gente tenha níveis de organização biológica. Por quê? Se todos os seres vivos que conhecemos são formados por células, que podem ser representadas por modelos, como os que nós já estudamos, como que elas devem ser organizadas para formar a enorme variedade de seres vivos que existe? Então nós temos uma célula aí, e vamos entender como é que faz para isso chegar ao nível de ecossistema, a interação entre os seres vivos. De maneira geral, organismos pluricelulares são formados por diferentes grupos de células que desempenham funções específicas. No corpo humano, por exemplo, há células que revestem o organismo, né? Células que realizam contração e relaxamento, células que transportam gases e várias outras funções. Então, essas células especializadas, que desempenham funções semelhantes, formam tecidos. Um conjunto de tecidos diferentes que participam de uma mesma função, ele constitui um órgão. E um conjunto de órgãos relacionados entre si, atuando de uma maneira coordenada, ordenada, organizada, ela forma um sistema. E aí vários desses sistemas, atuando conjuntamente, atuando juntos, vai formar um organismo. Então nós temos aqui, vamos começar a ler esses, nós temos um passarinho aqui, começando por uma célula, chegando até o organismo. Então vamos ali o quadrinho, primeiro quadrinho. Célula, o que é célula? É uma unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Ela pode corresponder ao corpo dos unicelulares ou a uma parte dele, no caso dos pluricelulares. Se é unicelular, ele é formado por uma célula só. Agora, os pluricelulares têm milhares de células. E quando essas células se juntam, então eles vão formar um tecido. Então, o tecido ele refere-se a um conjunto de células semelhantes com funções relacionadas. O tecido muscular dos animais e o tecido condutor de água e nutrientes nas plantas são alguns exemplos. Agora, vários tecidos vão formar o órgão. O órgão é formado por um ou mais tecidos que têm a função determinada em um organismo. O pulmão, por exemplo, é o órgão responsável pela troca de gases com o ambiente. Depois, esses órgãos juntos formam um sistema, que é então um grupo de órgãos que em conjunto realizam determinada função. O sistema digestório, por exemplo, ele é formado por órgãos como o estômago e o intestino. Então, todos os sistemas do corpo fazem parte do organismo, no caso aqui na imagem, um soldadinho do Araripe, e contribuem para mantê-lo vivo. Então, todos esses sistemas juntos formam o organismo, que no caso é um soldadinho do Araripe. E o que é o organismo? Trata-se do próprio ser vivo, que pertence a determinada espécie. No caso, o soldadinho do Araripe, que é o nome como ele é conhecido na região dele, é um organismo da espécie Antilophia bokermani. Por que nome científico, professor? Porque imagina, o cachorro aqui no Brasil a gente chama de cachorro, cão. Nos Estados Unidos, dog. Na Argentina, perro, se eu não me engano. Na Rússia, cachorrovski, Então, eu estou brincando, mas cada país tem um nome para o cachorro. Então, o certo é o nome científico diz que esse cachorro ele é igual, tem o mesmo nome, é o mesmo ser vivo em qualquer lugar do planeta. E o nome científico do cachorro é Canis familiaris, tá? Então, esse passarinho ele pode ter diferentes nomes em diferentes regiões do Brasil ou do mundo, se ele viver. Mas ele pode ser chamado de soldadinho do Araripe, Mas o nome dele científico em qualquer lugar no mundo é Antilophia bokermani. Tá? É uma maneira de você identificar os seres vivos. Agora, quando esses organismos, aqui na imagem do lado, quando esses organismos estão juntos, eles vão formar
a população. O que é a população? População refere-se a um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma mesma região no mesmo período de tempo. Por exemplo, todos os indivíduos do Soldadinho do Araripe que vivem na Chapada do Araripe atualmente formam uma população. Então, a população é quando é uma espécie só. Então, quando eu falo população humana, é só o ser humano. Ah, a população de Ribeirão Preto, eu conto os cachorros, os gatos, as vacas, os pássaros. Não. População de Ribeirão Preto, população humana de Ribeirão Preto, só vou contar o ser humano, tá? Mas nós temos também as comunidades, que tratam-se de um conjunto de populações, várias populações que vivem juntos. Ou seja, de todos os seres vivos que habitam ao mesmo tempo uma determinada região. Então, lá na Chapada do Araripe, né, onde tem o Soldadinho do Araripe, temos também o Pintacilgos do Nordeste, o Sporagia iurelii, a Macela do Campo, a Criocline satureoides e a Aroeira, Niacrodum urundeuva, entre muitas outras populações. Né? Inclusive, não precisa só de pássaro. Por exemplo, a comunidade do Ribeirão Verde não envolve só as pessoas. No Ribeirão Verde, nós somos a população do Ribeirão Verde, só pessoas. Quando eu falo em comunidade, geralmente é que assim, isso é cientificamente utilizado, mas geralmente quando o pessoal fala em comunidade, fala mais só das pessoas, mas a comunidade ela engloba todos os seres vivos que estão no Ribeirão Verde, sejam os seres humanos, sejam os cachorros, os gatos, vaca, cavalo e qualquer tipo de árvore e ave que vive lá, tá? E nós temos, então, também o ecossistema, que ele é formado pela interação entre os seres vivos, ou seja, a comunidade, como a gente viu que é, e os componentes que não são vivos, mas que interferem na vida. O tipo de solo, a umidade do ar, o próprio ar, as rochas e vários outros. Então, cada ecossistema apresenta características próprias. E, por último, nós temos a biosfera, que aí é a nível planeta. A biosfera é o conjunto de todas as regiões do planeta onde existe vida. Certo? E é legal, nós temos uma imagem aí da Chapada do Araripe, onde mora o Soldadinho do Araripe, né? Uma foto de 2016 lá em Pernambuco, Chapada do Araripe. Certo? Então é isso. Então agora nós temos aqui as atividades, vocês leem o texto, entendem o texto, e aí vai refletir sobre ele para poder responder essa atividade no seu caderno, tirar foto e me enviar via Google Sala de Aula. Tá bom? Ou e-mail. E como eu já disse, é melhor para você, é melhor urgenciar, mas se não tem jeito, não tem problema. Tá bom, gente? É isso então. Então agora, na próxima semana, vocês vão ter os vídeos para correção dessas atividades que a gente tem aí. Ok? Então um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.